Mas ainda há alguns esclarecimentos, elementos importantes que precisam ficar claros. Então vamos lá. Vamos para a PEC do Pacto Federativo. O que é que ela traz lá, Fábio Cuba? Alguns detalhes então, Reinaldo. Ela cria um conselho fiscal no país com representantes do governo federal, do Congresso, do Judiciário, de governadores e também prefeitos. Acho bom. Acho bom. Aliás, você juntar vários entes ou representantes de vários entes para pensar uma política fiscal que tenha coerência é fundamental. Né? Porque, por exemplo, cada Tribunal de Contas da União trabalha com um dado, Tribunal do Estado trabalha com outro dado, cada um usa um critério. Estabelecer uma unicidade de critérios para isso é importante. Né? Aliás, eu defendo isso em todas as áreas. Por exemplo, na questão da investigação das empresas que fazem o acordo de leniência e daqueles que fazem delação premiada, acho que precisa unificar os vários órgãos. Né? Porque senão a empresa é obrigada a ficar negociando com esse, negociar com aquele, negociar com outro. Negocia aqui, é punida ali. Resultado, quebra a empresa. Então, haver essa unidade é fundamental. Afinal de contas, é o Estado brasileiro. É com ele que estamos falando. Seguindo. A PEC estabelece também que a partir de 2026, benefícios tributários não poderão ultrapassar 2% do PIB. Em princípio parece ser bom, vamos ver como é que a economia se comporta. Amplia a participação de estados e municípios na distribuição dos royalties. Mais dinheiro para os municípios, para os estados? Bom. Proíbe a União de socorrer entes da federação a partir também de 2026. Aqui vamos ver. Em princípio parece ok, só precisa saber, estado e município não fecha, né? Vou fechar a cidade, acabou, quebrou, fechou, né? E acabou, não tem mais, né? Vai todo mundo mudar daqui. Considerando, então precisa ver como é que se articulam as mudanças. Considerando que estados e municípios não poderão gastar, né? Quando chegar a despesa corrente chegar a 95% da receita corrente, você está na chamada emergência fiscal, e aí então é preciso tomar providências para não quebrar. Muito bem, digamos que o Estado e o município chegue a essa situação, tome as providências e continue quebrado. E aí acontece o quê? Né? Certamente aqui, aguardem, haverá alguma salvaguarda. Vamos ver qual. A PEC do Pacto Federativo permite a gestão conjunta dos mínimos constitucionais para a saúde e educação, sem alterar os percentuais hoje definidos. Tratei disso aqui ontem, né? União, estados e municípios têm um mínimo obrigatório para gastar em saúde e educação. A proposta é o quê? Junta esses dois e cada estado e cada município verifica, segundo a sua necessidade, se investe mais em saúde ou mais em educação, a depender daquilo em que houver maior carência. Garantido o mínimo que já existe hoje, a proposta é correta, boa, não vejo problemas. E vai lá para o último. A PEC também funde municípios com menos de 5 mil habitantes, cuja arrecadação própria seja inferior a 10% da receita total. Olha, atenção, nós vamos voltar a falar daqui a pouquinho dessas duas questões aqui, tá? Do mínimo constitucional de saúde e educação, que eu previ ontem que o governo ia recuar e recuou. Você previu ontem? Previu, vou botar no ar a minha observação. E esta questão dos municípios, que eu também falei ontem que ia ter de passar para o plebiscito. E vai. Aliás, eu nem creio que isso aqui vai dar muito certo, mas tudo bem. Vamos continuar a esclarecer para que as pessoas saibam. Porque é o seguinte, você vai ter de opinar sobre o pacote depois. Né? Posturas que eu não recomendo. Se o pacote é do governo é bom e quem é contra é essa esquerdalha vagabunda que não sabe de nada, que só quer ferrar o Brasil e Lula na cadeia. Né? Que ultimamente é o argumento de certa banda do pensamento. Bando de comunista que não quer consertar o Brasil, Lula lá na cadeia. E é tudo bom. Pode ter o outro extremo.
Se é um pacote que vem do governo, nada presta, tudo isso é um grande complô neoliberal para ferrar os brasileiros, Lula livre! Duas posturas que são estúpidas. A propósito, eu acho que Lula nem deveria ter sido preso. Só para deixar claro. Mas eu estou falando aqui de outra coisa. Estou falando que é preciso olhar as medidas. Há coisas que são boas, sim. Havia coisas absurdas, duas delas pelo menos, apontei ontem, foram retiradas já de saída. Uma foi parar no Senado, mas já se combinou que vai sair. Né? Então é preciso olhar para as medidas. O Brasil não quebrou à toa. O Brasil não está nessa situação, o Estado brasileiro não está nessa situação à toa. Havia e há disfuncionalidades. Elas têm de ser corrigidas. Proposta de emergência fiscal. A proposta de emergência fiscal permite que União, estados e municípios reduzam em até 25% a jornada e os salários dos servidores. Desde que, né, o estado ou município esteja ali chegando, quebrar a lei de responsabilidade fiscal. Então aí declara o estado de emergência fiscal e pode fazer este procedimento. Não será tranquilo, não será fácil. Vai passar? Não sei. Não sei. Lembrem-se que o país vem de uma reforma da Previdência em que os servidores foram ali, digamos, o alvo principal. Por exemplo, eu já vi o Major Olímpio, que é líder do PSL no Senado, mas hoje está em rota de colisão com o Bolsonaro, reclamar, dizendo, nós estamos transformando o funcionalismo em alvo. Até porque, também por disposição constitucional, estão fora desta possibilidade o Judiciário, não entra, porque tem orçamento próprio. O Ministério Público não entra, porque tem orçamento próprio. Os militares não entram. Os policiais não entram. Então, os servidores, a parte dos servidores que arcou com o peso maior da reforma da Previdência, e havia privilégios que precisava acabar, deixo claro. Veja, tem várias verdades que são verdades ao mesmo tempo, aparentemente contraditórias, e a gente precisa escolher o caminho. Essa é uma das formas. Agora, o importante é não chegar ao estado de emergência fiscal. Siga. Caso seja declarada essa emergência, as promoções de servidores ficam proibidas. De novo, salvas as categorias, essas que eu falei. Os reajustes de salário igualmente serão suspensos. A União entrará em emergência fiscal quando o Congresso autorizar o desenquadramento da regra de ouro que veta o endividamento para pagar despesas correntes. Ou seja, quando é que o Congresso autoriza? O governo não pode, segundo a regra de ouro, contrair empréstimo para pagar dívida corrente. Custeio. O Brasil tem feito isso? Tem, só que o Congresso tem que autorizar. O Congresso tem autorizado? Tem, porque senão faz o quê? Quando o Congresso for obrigado a fazer isso, então também a União poderá recorrer a esses procedimentos. Nos demais casos, a despesa corrente não pode ultrapassar 95% da receita corrente, e a medida prevê ainda que excesso de arrecadação e superávit, no caso da União, sejam destinados ao abatimento da dívida pública. Exatamente o que eu acho correto também, e tem a PEC dos fundos, que são dinheiros que estão lá parados e que vão ser usados para bater a dívida pública, e é importante combater a dívida pública, 5,5 trilhões, 79% do PIB. Essas coisas têm que ser resolvidas. Se vai ser tudo de uma vez ou não, esse Congresso vai ter de negociar.